Bom dia, caros alunos. Hoje vamos falar sobre manejo integrado de pragas da cultura do milho. Já falamos sobre soja, sobre feijão. A cultura do milho geralmente vem em sucessão à cultura da soja. A gente sabe que cada vez mais vem aumentando o número de pragas da cultura do milho e que, na maioria dos casos, são pragas provenientes inicialmente da cultura da soja, ou seja, são pragas que anteriormente ocorriam mais na cultura da soja, mas que hoje já estão se adaptando também à cultura do milho. Então a tendência é que essas pragas não tenham mais essa questão de praga da soja, praga do milho, é que a maioria delas se adapte totalmente às monocotiledôneas também. Tá? Então a gente vai comentar aqui das principais pragas do milho e vocês verão que muitas delas tem ocorrência também na cultura da soja, tem ocorrência na cultura do feijão e assim por diante. Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia, né? A cultura do milho, claro que todo mundo conhece, não conhece somente o que compra no mercado, um milho de pipoca, ou que compra um milho verde, mas que a maioria conhece realmente como que é a planta de milho. Então, quando a gente fala do milho, o que nos interessa é uma planta só. Interessa para a gente que ela tem apenas uma planta. Apesar que aqui você está vendo aqui, mas é só para exemplificar que a gente tem o quê? Aqui são o quê? São gemas laterais que se desenvolveram. Então, isso não é interessante para a cultura do milho que você tenha perfilhamento no milho, né? A gente vai ver mais para frente que tem praga que induz o perfilhamento e que não é interessante porque você tem uma redução ou uma redução total da planta, né? Na planta é uma perda total, não vai produzir espiga. Mas a planta ela tem várias estruturas, né? A parte vegetativa e a parte reprodutiva, ou seja, a parte reprodutiva nós temos a espiga como estrutura feminina e nós temos a estrutura masculina ou pendão. Então, geralmente nas flores a gente tem a estrutura masculina e feminina no mesmo local. No caso do milho, não. Então, o milho ele tende a formar um pendão grande com uma enorme quantidade de pólen, porque esse pólen precisa cair no cabelo do milho, que está aqui, ó, cabelo que começa verdinho e vai amarelando, vai ficando meio roxeado de acordo com o passar do tempo até que ele seca, né? Então tem que cair uma grande quantidade de pólen para polinizar isso aqui, e a polinização geralmente é feita pelo vento, né? Que não tem uma atratividade assim para insetos polinizadores. Então o pólen tem que ser carregado pelo vento e atingir essas estruturas que são as estruturas femininas. E as pragas, pessoal, elas vão atacar desde o sistema radicular até todas as estruturas reprodutivas, principalmente a estrutura feminina, que é a espiga. Vamos lá. No Brasil, segundo a estimativa da Embrapa Milho e Sorgo, ou seja, trabalha com isso, né, com sorgo e milho, a cultura do milho perde anualmente cerca de 700 milhões de dólares pelo ataque de pragas, todo ano. Então, você imagine a perda que é, né? Sem contar com outro tipo de perda que tem. Então, nossas perdas são muito grandes. Se a gente conseguisse reduzir isso bastante, imagine para a nossa balança comercial o que seria. Cerca de 400 milhões são ocasionados apenas pelas lagartas que atacam o cartucho e a espiga. Ou seja, a lagarta cartucho a espodota e as lagartas, né, da espiga, ou seja, Helicoverpa migia e Helicoverpa zea. Só essas lagartas impõem uma perda de mais de 50% nas perdas causadas por pragas. Então vamos começar falando de pragas do sistema radicular da planta. Uma delas é o coró da soja. O nome já fala, coró da soja, mais comum na soja, mas claro, é o que eu comentei com vocês.
Se eles estão ali e a cultura da soja é substituída logo na sequência da colheita pela cultura do milho, ele vai se alimentar também no sistema radicular do milho. Ele já está ali. Então ele vai se adaptando às outras culturas também, né? Então olha aqui, Filófaga cuiabana, a gente viu lá na cultura da soja. O tamanho vai de 4 a 5 centímetros. E é interessante porque isso aqui é uma larva de um besouro, e a larva de besouro tem uma característica de ficar nesse formato de um C quando está em repouso, fica no formato de um C. Nesse caso, a gente chama também pão de galinha. Ele tem a extremidade posterior, isso aqui é a cabeça, e aqui é a parte, como se fosse a parte abdominal. Então, ele é bem mais avantajado, bem maior do que a região da cabeça. É aqui onde concentra a maior parte do intestino. Então, é um volume bem maior. Então, tem essa característica. E é um pouco mais transparente. O estágio larval, só para ter uma ideia, ele pode durar mais de 250 dias. Ou seja, no período larval ele pode atacar a cultura da soja, a cultura do milho e ainda começar a atacar toda a cultura que vier em sequência. Pode ser um milheto, pode ser um algodão. Então, ele pode, durante toda a fase larval, que é a que causa realmente o dano na cultura, ele pode estar causando dano ali no sistema radicular. Entra uma cultura, sai, entra outra cultura e essa praga está presente. Quais são os danos? Falhas nas linhas de plantio, ou seja, as plântulas ou plantas já em início de desenvolvimento, elas tendem a morrer e ocorrer falhas. Plantas amareladas e enfesadas, ou seja, o sistema radicular está comprometido, então essas plantas não se desenvolvem, por isso o nome enfesadas. E amareladas porque elas não estão absorvendo nutrientes e pouca água, então a tendência é que essas folhas comecem a amarelar. Pode ocorrer tombamento, ou seja, o sistema radicular, ela come o sistema radicular, essas plantas ficam fracas, então pode ocorrer o tombamento. As folhas murcham e secam. Não ocorre enchimento de grãos. E o ataque geralmente ocorre em reboleiro. Isso aqui é uma característica. Tá? Então elas vão atacando de planta em planta na região onde ela está, né? Então o ataque pode ocorrer em reboleira também porque o adulto vai colocar grande quantidade de ovos naquela mesma região. Aqui, pessoal, tem para a cultura da soja, né? Que é o ciclo. Então só para a gente ter uma ideia aqui, ó, como que ocorre, que é uma praga mais comum da cultura da soja. Então esse esquema eu achei para a cultura da soja. Então, desde a fase de ovo até a fase adulta, ou seja, período de incubação, larva 1, larva 2, insta 1, insta 2, insta 3, passa por 3 insta e entra em estágio de pupa, tudo na mesma região. E o adulto, ele sai do solo. Então ele sai, inclusive, para ocorrer o acasalamento e colocar ovos novamente. Então é externo. Então oviposição chega a colocar 40 ovos cada fêmea. Tá, só uma passagenzinha, porque isso é uma praga comum na cultura da soja. Então ela pode atacar o milho, que ela estava na soja e entrou no milho, tá? Mas é a praga mais específica para a cultura da soja. Uma outra praga, tá aqui, vaquinha, aí eu coloquei barra, larva, alfinete, por quê? Porque essa aqui é a fase larval da vaquinha. O adulto ocorre na parte aérea e a larva ocorre no solo, atacando o sistema radicular das plantas. Então, ela está como praga do sistema radicular, ou praga de solo. Então, praga das raízes. Por isso que ele não está aqui na parte aérea, mas ela também é uma praga de parte aérea no seu estágio adulto. É um coleóptero, é um besouro,
família Crisomelida, que eu coloquei diabrótica especiosa, é a que mais ocorre aqui na nossa região. Mas nós temos o outro, que é o Serotoma, que também causa o mesmo tipo de dano, tanto na raiz quanto na parte aérea. Beleza, os ovos são colocados no solo e possuem cor amarelada. Então os ovos são colocados no solo, por isso já dificulta um pouco a identificação dessa fase do inseto, desse estágio de desenvolvimento. Tem preferência por solos ricos em matéria orgânica, claro, as larvas não tem mais umidade, na falta de sistema radicular tem a matéria orgânica ali onde eles podem sobreviver nessa fase. As larvas são brancas e vão medir em torno de 1 centímetro e possuem as duas extremidades, ou seja, a anterior e a posterior do corpo, de coloração escura. Transforma-se em pupa dentro de um casulo de terra no solo, semelhante ao que ocorre com essa outra praga aqui, ó, com o pão de galinha, né? Que ele forma um casulo de solo para depois se transformar em pupa. Aqui é a mesma coisa. O adulto é um besouro com aproximadamente 1 centímetro. Então é um inseto muito pequeno, 10 milímetros. E o adulto tem a capacidade de perfurar toda a folha. Então a gente tem lá as larvas danificando o sistema radicular, causando ferimentos, entrando no sistema radicular, deixando porta de entrada para bactérias, fungos, para causar o apodrecimento desse sistema radicular. E na parte aérea perfura a folha, então pode causar um dano sério pela redução da área fotossintética da planta. Então aqui nós temos o adulto e aqui as larvas. Então o que o adulto faz? No caso do milho, ela pode atacar cortando o cabelo do milho. Isso pode ser um problema. Nesse estágio, nem tanto, porque nesse estágio já ocorreu a polinização. Mas se tiver no início, ou seja, no momento da polinização, quando o pólen, antes do pólen às vezes cair sobre o estigma, e esse inseto cortar o cabelo, a vaquinha cortar o cabelo, não vai ocorrer polinização. Ou seja, não ocorre a fecundação. Não ocorrendo fecundação, não vai ocorrer a formação de grãos, vai ocorrer falha ou pode ter uma perda total, dependendo do dano que esse indivíduo causar nesse cabelo. Então pode se alimentar aqui também causando dano. E a larva, ela danificando o sistema radicular, a planta perde sustentabilidade, é uma delas. Desculpa, sustentabilidade não, sustentação. Então o que vai acontecer com a planta é isso aqui, ó, tipo um tombamento, que o pessoal chama de pescoço de ganso. Então a tendência é que essa planta tombe. Morre? Não, mas pode ocorrer o tombamento. E isso vai dificultar inclusive na colheita. Então é um dos problemas da larva na planta de milho. Quando ocorre bem no início, pode ocorrer o quê? Inclusive a morte da planta. Outra praga importante da cultura do milho é o percevejo castanho, ou seja, são os percevejos, né? São duas espécies pertencentes à mesma ordem e à mesma família. A Tassocores braquiária e Scaptocores castanho. São as duas espécies que mais causam problema. Causa na cultura da soja, causa problema também na cultura do milho. Pode causar problema inclusive em pastagem também. E haja visto que muitos produtores estão entrando com a pastagem como a cobertura morta no lugar, às vezes, do sorgo ou do milheto, essa praga vai sobreviver muito bem, obrigado, né? Então ela é um grande problema na região, por exemplo, ali de Sapezal, e que hoje está se espalhando praticamente por todo o estado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o controle dessa praga é muito difícil. Então são percevejos, está aqui, ó, percevejo castanho. Então a gente acostuma a falar de percevejo atacando na parte aérea da planta. E esses têm o hábito de atacar o sistema radicular, é diferente. Os ovos são colocados no solo com coloração creme
ovalado, liso e brilhante. É mais difícil da gente ver. A gente vê melhor a ninfa e o adulto. As ninfas são brancas e posteriormente adquirem a cor amarelada. Aqui nós temos duas ninfas. Então vê a coloração que já é semelhante à coloração do adulto. Mas aqui você vê uns pontos brancos. Esses pontos brancos são ninfas em início de desenvolvimento. Olha a quantidade. Então, elas têm uma duração, essa fase de ninfa, de aproximadamente 11 dias. Então, o maior tempo de sobrevivência é do adulto. O adulto sobrevive muito mais tempo no solo. A pupa ocorre no solo em casulos de terra, semelhante ao que ocorre com os dois besouros que a gente viu, e tem uma duração de aproximadamente 15 dias, ou seja, o estágio de pupa é até maior do que a fase ninfal. Quais são os sintomas? As plantas atacadas apresentam desenvolvimento inferior ao restante da cultura. Então, ou seja, naquela reboleira ali, você vai perceber que as plantas vão ter um desenvolvimento muito mais lento. Mas o que faz um percevejo no sistema radicular da planta? É semelhante ao que ocorre na parte aérea. Ou seja, eles vão sugar, nesse caso o sistema radicular, injetam toxina. Essa toxina vai causar o apodrecimento do sistema radicular naquela região e morte do mesmo, né? Então, dali, antes dessa lesão, o sistema radicular está vivo. A partir dali, ele morreu. Então, a parte de desenvolvimento do sistema radicular, ela morre. Então, a tendência é que ele vai sair mais raiz ali. Então, saindo mais raiz, a tendência é que a população tenha mais raiz para se alimentar. Então, a população pode crescer muito ali na região do sistema radicular de uma única planta, como a gente viu ali na foto. Então, danos são observados em reboleiras, ou seja, como é uma praga de solo e a dispersão não é muito grande, eles vão se deslocando muitas vezes de planta em planta, porque os sistemas radiculares são muito próximos ou até se juntam, né? Apresenta os sintomas de deficiência nutricional e hídrica. Isso é normal, né? Sistema radicular danificado vamos dizer, um sistema que não absorve água nem nutriente. Não absorveu água nem nutriente, a planta vai apresentar um sintoma tanto de murcha quanto de deficiência nutricional. Aí você pode dizer, mas eu vou confundir com questão de adubação, erro na adubação. Não. Você vai perceber. Dificilmente você vai ter um erro de adubação de uma planta apresentando sintoma de deficiência nutricional. Tá? Então, quando você observa numa área grande uma deficiência nutricional, pode ser uma questão de um problema no momento da adubação. Mas uma planta ali no meio de outras plantas sadias não tem como ser devido a um erro na adubação, e sim algum problema no sistema radicular. As plantas ficam fracas e podem até morrer, claro. Se a planta não está absorvendo água de forma adequada e nem absorvendo nutriente, a tendência é que ela morra. Só a questão da deficiência nutricional não leva a planta à morte tão rápido, mas a absorção de água, sim. E claro, a absorção de água também leva a uma baixa absorção de nutrientes. Bem, nós temos outras pragas, do colmo, e eu não citei aqui outras pragas, né? Nós vamos falar na cultura do arroz, que serve também para a cultura do milho, que são os cupins, né? Que podem atacar também o milho. Broca do colmo nós temos pragas do colmo, nós temos a broca do colo, que é a lagarta elasmo, que também a gente viu lá na cultura da soja e na cultura do feijão. Então ela é uma praga que ataca todas as culturas que o produtor venha colocar em sucessão na sua área, né? Ela é conhecida como Elasmopalpus lignozelo ou como lagarta elasmo. Tá? Elasmopalpus lignozelo é o nome científico. Claro que você não vai ficar falando com o produtor no nome científico. Então você fala de broca do colo ou lagarta elasmo, que ele vai saber.
É uma mariposa, né? Família Pyralidae. E ela tem uma característica que é a asa franjada. Aqui, ó, o segundo par de asa ele é franjado. É uma das características. Ela é pequena. A lagarta também é pequena. Então, as fêmeas vão ovipositar em média 130 ovos nas folhas, no caule, no solo. Então, ela pode escolher qualquer um desses locais, o mais próximo possível da região que ela vai penetrar na planta. Claro, e próximo à planta justamente por isso, porque a lagartinha ela vai rapidamente procurar um local para penetrar, já que ela é uma broca. A lagarta tem coloração esverdeada com faixas transversais, marrom avermelhada. A pupa ocorre no solo e galeria da planta. Então ela geralmente no local onde ela entra na planta, ela tece como se fosse um casulo, um abrigo, com detritos vegetais, partículas do solo, e no momento em que ela sai da planta, ela vai para esse abrigo, ela não fica exposta. Dentro desse abrigo ela pode transformar em pupa ou dentro da própria galeria no interior da planta. Já o adulto, né, a gente já falou que é uma mariposa. É uma mariposa pequena, de coloração cinza, que vai medir em torno de 20 milímetros de envergadura. Ou seja, de uma ponta da asa à outra. Elas penetram na planta na altura do colo, está aqui, ó, logo no início do sistema radicular. Aqui é um dos sintomas, mas aqui também, ó, abaixo. Então elas podem atacar a planta um pouco acima do nível do solo ou abaixo. Faz galeria no sentido ascendente, culminando na morte da região de crescimento. Então o que acontece? Ela entra aqui e pega a região central e come a folha mais nova. Corta, né? Come a região ali que é mole. Que numa palmácea a gente pode chamar isso de palmito. É mais saboroso, claro, né? Então ela come essa região. Essa é a região de crescimento, é a folha mais nova. Matando essa região de crescimento, ó, se você olhar, você vai ver aqui, ó, a folha mais nova seca e as folhas mais velhas estão verdes. A planta vai apresentar um sintoma conhecido como coração morto. Coração morto porque a folha central morre. Você vai ver isso na cultura da cana-de-açúcar, na cultura do arroz, na cultura do sorgo, do milheto. Esse sintoma conhecido como coração morto. E depois a gente vai ver que não é só essa praga que causa esse tipo de dano, mas, por exemplo, a broca do coco também. Na cultura do arroz são três pragas que causam esse mesmo sintoma. Aqui mostra onde as folhas centrais ficam mortas, ou a folha central, e as externas, as folhas externas, quer dizer, as mais velhas, permanecem verdes. Tá, outra praga. Esqueci de falar algo extremamente importante. Qual que são as condições favoráveis para essa praga? A gente já viu lá na cultura da soja, do feijão, quais são as condições favoráveis. Vamos repetir de novo para ficar bem fresquinho na cabeça de vocês, guardar na memória. Que é o que? Quando você prepara um solo, claro, se você prepara o solo para trabalhar no sistema convencional, e isso favorece a ação dessa praga, ou seja, o solo fica mais solto, fica um pouco mais leve. Então essa praga tem preferência por esse sistema de cultivo. Se o solo é mais arenoso, também é mais favorável, é mais fácil dela se deslocar no solo. E se ocorrer veranico, é muito mais favorável ainda, ou seja, períodos de estiagem. Chove hoje, passa 3, 4 dias sem chover, isso é uma condição extremamente favorável para o desenvolvimento dessa praga. Que cuidado eu tenho que ter? É acompanhar a previsão do tempo, para saber a questão de precipitação, para saber o que eu tenho que fazer. Se já tiver a previsão de ocorrer estiagens, eu tenho que fazer o que? Tratamento de sementes. Tratamento de semente vai me garantir pelo menos por aproximadamente aí uns 20 dias. 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, 70 dias, 80 dias, 90 dias, 100 dias, 120 dias, 180 dias, 190 dias, 180 dias, 190 dias, 180 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 dias, 180
ou seja, é o momento mais suscetível da planta. Isso vai me garantir. Tá? Então é o momento em que ela mais ataca. Então eu tendo um tratamento de semente já garante. Se eu trabalho com milho, um milho híbrido transgênico, ou seja, BT, também já me dá uma outra garantia. Quer dizer, uma garantia a mais. Eu posso fazer o tratamento de semente e ainda usar um transgênico. Então isso ajuda. Vamos lá, outra praga de solo, tá? A lagarta rosca, a gente já falou também nas outras culturas, tanto no feijão quanto na soja. Então ela se adapta bem às outras culturas também. É uma lepidóptera, família Noctuida, conhecida como Agrotis Y. Lagarta rosca por quê? Porque ela tem a característica de se enrolar quando ameaçada ou quando está escondida e fica no formato de uma rosca. Ela ocorre mais frequentemente em sistema de plantio direto, ou seja, a cobertura facilita, ela nem precisa entrar no solo. Ela puxa, corta a planta e puxa para debaixo da palhada. O adulto é uma mariposa de cor pardo escuro, a marrom, e presença de 3 manchas escuras triangulares na asa anterior, ou seja, no primeiro par de asas. A fêmea oviposita aproximadamente 1000 ovos, é uma quantidade muito grande, onde em rachaduras no solo ou restos de culturas no solo. Então ela não precisa nem colocar no solo, só nos restos de culturas que estão ali, próximo às plantas ou sobre as plantas, na folha. Então nós vai colocar o mais próximo possível da planta ou na própria planta. A característica dela, ou sintoma, é que elas seccionam parcial ou totalmente o colmo. Quando ela secciona parcialmente o colmo, ela pode apresentar o mesmo sintoma do ataque da lagarta elasmo, ou seja, coração morto. Então, se a planta está com coração morto, eu tenho que observar a planta como um todo para saber se é o ataque da lagarta rosca ou elasmo. Por quê? Lagarta rosca não é uma broca, então ela vai comendo o colmo. E se ela come e corta parcialmente, ela pode chegar a cortar a folha central. Aí dá um sintoma de coração morto. Tá? Mas ela não se desloca fazendo galeria no interior do colmo da planta. Tá? Pode também apresentar deficiência nutricional, ou seja, quando ela secciona parcialmente, ela pode apresentar um sintoma de deficiência nutricional. Ou seja, a planta vai, inclusive, perder mais água do que consegue absorver, inclusive os nutrientes, né? Não perder nutrientes, né? Absorver pouco e apresentar os sinais de deficiência. Pode apresentar problema de perfilhamento, ou seja, ela cortou parcialmente a tendência e matou a região de crescimento da planta, ela vai estimular o desenvolvimento das gemas laterais, ou seja, a planta vai perfilhar, coisa que eu não quero. Tá, outra praga, que a gente fala de praga de solo, mas é uma praga que ataca a região principalmente do colo de plântulas. O problema maior são nas plântulas. É o percevejo barriga verde. Vocês já ouviram falar, né? É um percevejo que ocorre na cultura da soja, se alimentando dos grãos. E qual que é o problema? Quando eu colho o milho, muitas vezes a máquina passa colhendo o milho e já vem outra atrás semeando, uma máquina passa colhendo a soja e a outra vem atrás semeando o milho. Ou seja, naquele talhão. E quando eu começo a colher outro talhão, talvez aquele milho que eu semeei já esteja emergindo. E aí eu estou colhendo soja em outros talhões, os percevejos adultos voam para aquele milho que está emergindo e o ataque pode ser realmente intenso naquele talhão ali. Então eu tenho que ter muito cuidado em relação a tratamento de semente e a pulverizações na parte aérea. Então, percevejo barriga verde é um pentatomídeo, é hemíptero, não é um sugador. E nós temos 2 espécies que causam problema pertencente ao mesmo gênero, Dicercus melacanthus e Dicercus furcatus. Os dois são conhecidos como percevejo barriga verde.
O ciclo completa de aproximadamente 45 dias. Aproximadamente aí, próximo aí, vamos dizer, aí da metade do ciclo da cultura, né? Vem causando grandes prejuízos nas lavouras de milho safrinha, tá? Principalmente do milho safrinha. Aí, aqui eu não posso dizer que é devido a sai da cultura da soja e vai, mas tem o seu desenvolvimento totalmente ali próximo ou na própria cultura, saindo de um milho e entrando no milho, né? Milho normal e milho safrinha. Em função da migração desta praga de lavouras de soja para a lavoura de milho, isso aqui já falando não do safrinha, os plantios em época normal e tardia são os mais atacados. É claro, é onde eu tenho as maiores lavouras de cultivo de milho. Problemas de mão de obra levam muitas vezes a falhas no momento de controle. Então, por problema de mão de obra, às vezes eu tenho falha no meu monitoramento ou na aplicação do controle no momento correto. E qual que é o momento correto de entrar com a medida de controle? No momento da dissecação da soja, eu já tenho que pensar em fazer o controle desse percevejo ou dos percevejos que ocorrem na cultura da soja, entrando com o quê? Às vezes com a aplicação de um inseticida junto com o dissecante. Então eu já entro com uma mistura de tanque, um herbicida e um inseticida. Então um dissecante e um inseticida para fazer o controle de secar a soja e ao mesmo tempo controlar os percevejos, para que eu não tenha uma grande população quando o meu milho começar a emergir. Isso é uma estratégia, né? Os percevejos eles ficam escondidos sob a palhada ao lado do colo da planta, dificultando o seu controle. Se tiver rachadura no solo por ali, alguma coisa, eles podem até ficar ali praticamente enterrados próximo ao colo da planta. Os danos eles são divididos em danos leves, a gente pode dividir os danos, que ocorre o que? A sucção na própria folha, bem no início do desenvolvimento da planta. A gente vê aqui, ó, cheio de pontos. Aqui não é ataque de lagarta do cartucho do milho, é uma planta transgênica, dificilmente você vai ter isso aqui, ó, folha perfurada, ou seja, foi perfurado quando o cartucho estava enrolado, é tanto que ficaram as manchas aqui bem simétricas. Então nós temos 4 aqui, significa que a folha estava enrolada no momento que ele sugou e matou o tecido aqui, ó. Totalmente? Não, mas matou aqui o tecido aqui nessa região. Então ficaram esses furos, mas são poucos furos, então é conhecido como danos leves. Nesse caso podem causar perda de até 5%, ó. Apresenta o dano nas folhas sem acarretar maiores problemas para a planta. Então aqui a planta se recupera normalmente. Nós temos os danos moderados, ou seja, quando o ataque é muito mais intenso, ou seja, eu tenho muito mais furos nas folhas. Essas folhas tendem a ter uma, vamos dizer assim, você pegar aqui, você tem estrias amareladas, porque não tem o fluxo de seiva normal aqui, porque foi cortado esse fluxo de seiva. Então aqui podem gerar perda de até 22%, sendo que devido ao ataque a planta atrasa o desenvolvimento, claro, e como consequência apresenta uma produção de espiga menores. Então são menos reservas para mandar para as espigas. Então você tem espigas menores. E temos os danos severos, esses são mais complicados. Podem causar perdas ao redor de 60% da lavoura, da produção, apresentando comprometimento da planta como um todo, podendo inclusive não gerar espigas. É mais complicado. Então quando você olha essa situação, atacou aqui, olha como ficou o cartucho totalmente deformado. Aqui também, ó, ou seja, injetou toxina, causou anomalias aqui na planta, não se desenvolveu. Então aqui tem um atraso intenso no desenvolvimento da planta. Pode ser ainda bem pior, ou seja, quando acontece isso aqui, ó. O que aconteceu aqui para essa planta perfilhada? Dá uma olhada aqui na folha central. Então, na base do colmo, esse percevejo sugou, matou o tecido
da região de crescimento internamente, a folha central morre e as gemas são estimuladas a se desenvolver. Então você tem o que a gente chama de perfilhamento do milho, coisa que a gente não quer. Quais são as medidas de controle? Fazer monitoramento desse percevejo ainda na soja, ou seja, antes de colher. E no início do desenvolvimento do milho também, claro, na soja eu faço o controle no momento que vou fazer a dissecação da soja. E no início do desenvolvimento do milho eu também tenho que fazer monitoramento. Para quê? Para manter as populações em baixos níveis sem causar dano. Segunda etapa, eliminar o abrigo dos percevejos. Quais são esses abrigos? Eles podem sobreviver em plantas como trapoeraba, que é difícil de ser controlado nas lavouras, não é fácil. Capim carrapicho, capim amargoso, só plantinha fácil de controlar. E de extrema importância, esse controle, né, de eliminação desses abrigos é importante para o manejo, principalmente na cultura da soja, para reduzir a população. Fazer monitoramento na dissecação da soja, que a gente já tinha comentado, se foi encontrado acima de 5 percevejos por isca, fazer o controle químico. Claro, aqui eu posso fazer o monitoramento normal, que eu faço geralmente na cultura da soja. E normalmente o produtor vai fazer o quê? O controle quando tiver 1, 2 percevejos. Muitas vezes no final do ciclo aumentam bastante a população. Porque às vezes, faltando pouco tempo para colher, o produtor não vai querer ter um gasto a mais com um novo controle. O que na maioria das vezes o produtor está fazendo, e principalmente agora que o preço da soja está muito bom, é entrar com pulverização junto com a dissecação. E assim reduzir bastante a população do percevejo. Então aqui está, fazer o monitoramento na dissecação da soja. Ó. No caso, para preparar a isca, para fazer o monitoramento. Para preparar a isca para o talhão, meça 500 ml, em torno de 300 gramas de grão de soja. Colocar um recipiente com água limpa e deixar por 10 a 15 minutos. Isso aqui é uma recomendação. Feito isto, escorra a água e adicione meia colher de café. Então, o bichinho também gosta de café, né? Ou não? Não, a colher é a colher de café. Mas você vai usar o que? O sal de cozinha para ser o atrativo, né? E misture, não coloque o sal na água, pois isso exige a maior quantidade. Meça novamente o volume dos grãos já umedecido e divida esse volume em 10 iscas. Aí eu vou botar na lavoura. Tratamento de semente com neonicotinoides para monitoramento no milho safrinha. É importante pensar no tratamento de semente, né? Isso aqui é o controle, na verdade. Uma ferramenta mais para controle dessa praga. Então, tratamento de semente, apesar que o tratamento de semente não é só para essa praga, serve para outras pragas que atacam a cultura na fase inicial. Apesar que a maior parte das pragas no sistema radicular são o quê? Controlados com um milho híbrido, por exemplo, BT. Então, mas é interessante eu pensar em fazer o tratamento de semente visando o controle desse percevejo. A partir da emergência do milho, faz-se necessário um monitoramento constante na lavoura. Para isso, deve seguir os seguintes passos, né? Então, mesmo eu fazendo tratamento de semente, eu tenho que fazer um monitoramento. Um percevejo vivo para cada 10 plantas amostrados na linha em sequência indica a necessidade de efetuar o controle. Um percevejo vivo para cada 10 plantas que eu avalio. Reavaliar depois de 5 a 7 dias e encontrando um percevejo vivo a cada 10 plantas, de novo, amostrado na linha e em sequência fazer o controle novamente. Então, eu avaliei nessa semana, daqui a uma semana eu avalio de novo, deu necessidade de controle, eu tenho que controlar. Usar produtos e suas respectivas doses recomendadas pelo Ministério da Agricultura. Então eu vou ver qual o produto mais recomendado e fazer a aplicação. Pulverização.
direcionado para onde? Principalmente para o colo da planta. Evitar aplicações nas horas mais quentes do dia ou em dias chuvosos, para evitar perda de produto e eficiência do mesmo, né? Em situações de excesso de chuva, redobrar a atenção até 10 dias após a emergência. Por quê? Porque eu diminuo a eficiência do meu produto. Normalmente a pulverização na parte aérea eu não faço com produto sistêmico, eu faço com produto de contato. Então, se chove muito, o resíduo é lavado. Se é lavado, a eficiência diminui. Então, eu tenho que redobrar a atenção. Obrigado, pessoal. Era só isso. Continuaremos com a outra parte sobre cultura do milho na próxima aula.